Boa noite. Começamos agora mais uma edição de A Live. Eu sou Marcelo Araújo, escritor, jornalista e artista visual. E aqui trazemos sempre entrevistas com pessoas muito interessantes das mais diversas áreas. Hoje, nesta quarta-feira, dia 1º de setembro de 2021, começando o mês, teremos o prazer imenso de receber a fotógrafa Zuleika de Souza, que acabou de chegar aqui. Já está na área aqui, vou convidá-la. Opa! Oi, Oi, Zuleika! tudo bom? Tudo ótimo. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer imensamente você ter aceito o convite para participar desta live aqui. Sei que você é sempre muito ocupada, mas, enfim, te agradecer imensamente de você poder estar aqui hoje para falar sobre esse seu trabalho maravilhoso, fantástico na fotografia. Obrigada pelo convite, Marcelo. Estamos aqui. Sou Olha, meio, assim, para falar, sou meio ruim, mas tá bom. Vamos lá. imagina, a conversa já já engata, Zuleika. Enfim. É, já já a gente começa a conversar, né? Bom, só para falar muito rapidamente algumas palavras sobre a nossa convidada, Zuleika de Souza, brasiliense, já passou pelas principais redações da imprensa brasileira. No Correio Brasiliense ela trabalhou durante 25 anos. Agora ela está com um novo projeto, né? Um projeto de um espaço cultural dedicado à fotografia. Vai falar para a gente já já. Zuleika, só antes de começar, enfim, eu queria a propósito te parabenizar, mais suas fotos sempre são maravilhosas, né? Mas especialmente nos últimos dias, né? Você está fazendo a cobertura, né? Fotografando belíssimas fotos da manifestação indígena que está acontecendo na Esplanada dos Ministérios em Brasília, né? Se fala na maior manifestação indígena desde 1988, né? E não é para menos, porque é uma mobilização contra o PL 490, que propõe o marco temporal, que simplesmente é um ataque gravíssimo à soberania dos povos indígenas e às suas terras. Eu queria saber, antes da gente começar a falar da sua carreira, a falar de tantos assuntos que a gente tem, as suas impressões sobre esse movimento que está acontecendo, já que eu estou vendo pelo seu Instagram que você está lá todo dia fotografando, trazendo belíssimas imagens desse momento histórico. Na verdade, eu só fui um dia, só fui na semana passada, acho que foi quinta ou quarta-feira. Foi quarta, né, que teve começou a Uhum. votação e foi cancelada. Eu fico muito preocupada e eu acho que uma maneira da gente ajudar é divulgar imagens, né? Eu acho que aproveitar o público que a gente tem para tentar sensibilizar as pessoas, né? Para essa causa que parece os jornais não estão ligando, não estão se importando com essa história, estão de super fica nos pés de paginazinha, a gente não sabe se o acampamento acabou ou não. Então, eu acho que uma maneira de. Eu acho que hoje, pelo menos isso, com o aumento das redes sociais, a gente pode ir para a rua e contar a gente mesmo a história. Já que ninguém está contando, aproveita um pouco de público que a gente tem para contar, né? Então, aí hoje eu usei mais, porque eu tinha feito muitas imagens, aí eu botei de novo, porque hoje foi, agora entrei no jornal, já vi que teve confusão, já vi que teve repressão, né? Muito triste, né? Tudo que a gente está vivendo, né? E a gente fica muito preocupado com o futuro, né? O que vai acontecer? O que vai ser da gente, né? Uhum. Com certeza, preocupação legítima. Até porque em relação aos povos indígenas que estão acampados lá na esplanada, né, enfim, essa votação no STF, esse julgamento do STF meio que está se arrastando, né? Semana passada foi adiado, aí começou hoje, parece que continua amanhã, e o 7 de setembro, que vai ter a manifestação da extrema-direita, se aproxima, então tem um risco deles ainda estarem por lá
haver, enfim, algum tipo de confronto, mas vamos acreditar que essa história pode terminar bem, né? Zuleika, Também. eu queria saber então, conversar sobre a sua história, saber como é que você começou a se interessar pela imagem, pela foto, como foi que isso começou na sua vida? É, assim, não sei. Eu sempre gostei de notícia, né? Meu pai era jornalista e a minha mãe também era professora, mas gostava de notícia. Eu não. Aqui em casa nunca teve máquina. A primeira máquina que teve foi quando eu pedi para o meu pai para fazer um curso de fotografia. Eu não sei, uns amigos começaram a fotografar e eu achei bacana isso. E eu estava fazendo normal, aí pedi para fazer um curso lá no Cresça, que era da Ilhema Bianchetti, né? O meu professor foi o Juan Pratignestos, e foi muito legal, assim, eu acho que a base assim da minha fotografia está naquele curso ali, eu acho, que quando firmei, né? Assim, de querer mesmo. E era uma escola Uhum, muito boa, assim, muito que tinha fotografia, educação artística, os bianchetes, né? Tinha aula ali do lado, tinham todos os bianchetes ali dando aula. Então era formava não só na fotografia, né? Mas num ver artístico, né? É, acho que o Cresça foi muito importante para uma geração de pessoas da cidade. uhum. E aí logo eu fui aí meu pai arrumou um estágio para mim lá no Correio Brasiliense, que ele trabalhava lá. E aí eu nunca mais saí, nem fiz faculdade nem nada. Já fugi da escola e fiquei direto. Uhum. Bacana. E como é que, enfim, você foi então já para tão jovem assim já para redação? Como é que foram esses primeiros tempos, né? E como é que você foi aprimorando a sua técnica fotográfica, né? Você cita esse curso que você fez que deu start na sua carreira. Como é que ao longo dos anos aí você foi, principalmente nesses primeiros momentos, foi entrando nesse mundo da imagem, da foto, do fotojornalismo? Eu trabalhei lá no Correio, eu trabalhava no laboratório, né? Com um estágio na fotografia antes começava assim, isso, desse jeito, né? Você começava trabalhando no laboratório e depois, se você tinha jeito, sei o que, você ia aprendendo. E ao mesmo tempo eu fui me ligando ao pessoal da Ágil Fotojornalismo, que era o André Dussek, o Milton Guran, o Kim Irsen, e essas pessoas que também tinham uma base mais formal assim da fotografia, que foi muito importante. No Correio as pessoas eram mais empíricas assim, então tinha uma mas eu sempre fiquei dos dois lados, assim, mas eu acho que a Ágil, o Correio me ensinou mais essa coisa mais rápida, dinâmica. Eu acho que a parte mais assim formal do fotojornalismo, eu acho que eu aprendi mais na Ágil, com Uhum. que eu acho que tinha uma coisa mais pensada, assim, uma fotografia mais pensada, refletida, né? Era uma agência que foi muito importante uma época aqui em Brasília. Isso ali no começo dos anos 80, mais ou menos? No começo dos anos 80. Eu fiquei 2 anos no Correio, assim, nesse estágio, aí foi para o Jornal do Brasil. E aí eu ficava trabalhando na Ágil e no Jornal do Brasil. E aí trabalhava no laboratório, no Jornal do Brasil, era a época que era uma redação assim maravilhosa do Jornal do Brasil. Tinha o Zé Varela, o Pedrosa, o Luciano Andrade. Era muito bacana, era uma época assim, o Noblar comandava a redação, o Castelinho era diretor de redação, era uma equipe assim super boa, até hoje assim, grandes amigos. E Uhum. aí eu fiquei 8 anos fora do Correio e voltei para o Correio em 91. Aí fiquei 25 anos até 2016. Uhum.
Nesse tempo na Ágil e também no JB, né? No JB você fazia mais pautas política, economia, e na Não, eu Ágil que trabalhava tipo de... no laboratório. Ah, Só no laboratório. laboratório. E muito de vez em quando fazia alguma coisa, mas assim, eram os fotógrafos assim, tinha uma hierarquia, né? Então eram os fotógrafos eram super medalhões, então não tinha espaço para estagiário sair para fotografar, não. No Correio tinha mais espaço, a gente fotografava ali para o segundo caderno, pessoas que visitavam a redação e tal. No JB, não. Aí eu fotografava essa época eu fotografava para ágil, aí era onde eu fazia mais política, congresso, palácio. Uhum. Né? Legal. Uhum. Em relação à cobertura daquela época, né, a gente está falando de 4 décadas atrás, né? Enfim, e hoje, em relação à política, à economia, a gente estava, digamos, nos últimos anos, já no finalzinho da ditadura militar, né? Mas como é que eram aqueles tempos? O que que você lembra assim do clima, né? De congresso, de esplanada? Era a gente comecei, essa época era a época das diretas já, né, da redemocratização, era uma época de muita esperança, né? A gente tinha muita esperança que o país ia virar, a gente ia passar por aquele período, ia ter uma transição, mas que tinha um temor da volta, tal, mas assim, de um retrocesso, né? Se falava muito isso, é o retrocesso, né? Mas a gente tinha muita esperança. E, assim, em comparação a hoje a gente não tem muita esperança, né, de que as coisas melhorem. A gente só acha que as coisas são capazes de piorar muito, né? Eu acho que era isso, assim, a grande coisa era a esperança, né? Novos deputados com novas ideias, mais humanas, né? Pensando num país para frente, educação, saúde, assim, em tirar o Brasil daquela pobreza que era tão pobre, né? E a gente, é engraçado que hoje a gente está vendo tudo isso de voltar, né? A fome, a miséria. E naquela época eram coisas que doíam muito na gente, né? A, essa a gente queria que o Brasil melhorasse em todos esses sentidos, né? Não só nas democracia, mas que principalmente a fome acabasse, né? Uhum. Mas E quem essa é a grande diria que diferença. quem diria que tanto tempo depois, como você está falando, né, a gente ia passar por tudo isso de novo, né? Enfim, felizmente, por enquanto ainda não uma ditadura, né? Mas esse terror todo e a situação social piorando, né? Como é que você vê A isso, né? Você que viu degradação esse do filme para trás, né? essa degradação social é muito triste, né? Assim, se faz dá uma tristeza, a gente passa metade do dia tentando arrumar jeitos de ajudar pessoas que estão com problema, de pessoas que estão desempregadas, que fazer campanhas para ajudar as pessoas. É muito triste, né? Ver todo esse retrocesso, Uhum. né? Aham. Zuleika, em relação ao trabalho do repórter fotográfico, né? Como é que, quando a gente conversa com o pessoal do texto, né? Sempre tem a recordação, né? A máquina de escrever, né? O telex, enfim. Em relação à fotografia, né? Como é que está a fotografia daquela época, o trabalho fotográfico em relação a hoje, né? Que nós temos já as máquinas digitais, toda essa tecnologia, internet, né? Que você lembra daqueles tempos é, da, dos anos 80, né? Enfim, de outra época, né? Enfim, para a gente já parece uma outra era, né? Enfim, as coisas É, mudam tanto, né? A evolução tecnológica é tão rápida, né? é, eu comecei a fotografar mais ou menos em 1980, né? Até 2003 eu fotografava com máquina analógica e filme, né? E primeiro os jornais não tinham colorido, né? Então fotografando preto e branco.
fotografando preto e branco, aquela coisa, tensão de revelar filme, de... Era uma época muito difícil, assim, para você saber se fez a coisa certa, você não conseguir. Você tinha que ter muito mais técnica do que você tem hoje. Porque hoje você olha assim, se não ficou bom, você deleta, faz de novo, tal. Naquela época a gente tinha que fazer tudo para o fotógrafo artístico, era um deleite, né? Você vai lá, não deu certo, vai lá, faz de novo, tal. Mas a gente não, a gente, se não der certo, acabava, né? Tinha, perdia a pauta, tudo. Se o filme grudasse num revelador, tinha muitas tensões, né? E acontecia, o filme, o laboratorista perdia o filme caía dentro do tanque, sumia, aí Nossa. passava do tempo, estragava. Tinha muitos sinões, né? E agora a gente está vivendo uma volta do filme analógico, assim, tem muita gente fotografando analógico e eu não tenho saudade de jeito nenhum, não tenho mesmo. Acho que eu me adaptei super bem ao digital. Muita gente foi, na minha geração, assim, muita gente parou de fotografar quando chegou o digital. Não aceitou, não quis aprender a mexer no computador. Aí demorou depois, quando foi, aí ficou com um atraso, assim, um delay muito grande, né? Eu não, assim, eu me adaptei. E quando veio o celular, achei melhor ainda, porque estou com a máquina no bolso. Eu fotografo muito de celular. Uhum. Você usa bastante celular? Uso muito, muito. Assim, já, já botei foto na capa de jornal com celular, de capa da revista. Já usei, fiz fotos para exposição. E faço muito, vendo fotos que foram feitas de telefone. Uhum. Eu sou, assim, eu gosto muito, eu acho que é um aliado, né? Nem sempre a gente pode estar com a máquina, e ainda mais quem você está mais velho, carregar equipamento, peso e tal. O celular está ali o tempo todo no seu bolso, né? Então, e agora as câmeras são muito boas, eu uso mesmo. Uhum, certo. E, enfim, falando um pouco sobre o seu período no Correio Brasiliense, você falou que depois de 8 anos, né, você voltou para o Correio, né? Imagino que isso tenha sido o quê? Final da década de 80, mais ou menos, né? 91 eu Noventa e voltei. um. E você, verdade, você falou há pouco, e você permaneceu no Correio durante 25 anos, muito tempo. O que essa trajetória, esses 25 anos, esse quarto de século, né, no Correio Brasiliense, nesse jornal, representa para a sua vida como fotógrafa? É, assim, o melhor de trabalhar no jornal local é você conhecer a sua cidade, né? Você conhece, você vai para lugares que você nunca iria como um morador normal, assim, comum. Eu acho que eu conheci o DF, assim, eu tenho acho que eu posso dizer que eu conheço os quatro cantos do quadradinho, as fronteiras, e uma coisa que eu continuo querendo fazer, eu continuo fazendo, tento fazer, não consigo fazer do jeito que eu fazia antes, mas eu gosto muito, assim, eu acho que a gente andar pela nossa cidade, conhecer, saber tudo. A fotografia leva a gente para uns lugares que a gente, às vezes, não tem, por exemplo, não tem coragem de subir num prédio para fazer uma foto, mas aí a fotografia te obriga a ir lá, fala assim, não, ali você vai fazer uma foto melhor, né? E te obriga a conhecer lugares que você não passaria normalmente, né? Como repórter também, muita gente anda em lugares que nunca teria andado, né? E um jornal local tem essa vantagem, né? A gente anda por 500 mil lugares, né? Vai em todos. Uhum. Que Né? lugares interessantes, por exemplo, você lembra que você conheceu aí lugares que talvez você não iria
se você não tivesse trabalhando como repórter fotográfica? Alguns Um, lugares. assim, tem um lugar, uma coisa que eu, assim, tenho, faço uma certa militância para as pessoas conhecerem as cidades fora do plano, né? E as cidades são muito interessantes. Eu acho, assim, a Ceilândia, eu adoro a Ceilândia. E, por exemplo, a Ceilândia tem uma área rural que ninguém sabe que acha que Ceilândia é só área urbana, né? Além de ser a maior cidade do Distrito Federal, a área urbana, o rural de Ceilândia é muito interessante. Tem uns morros, é um lugar bonito. Já fiz muita foto bacana que eu gosto nesses lugares. Planaltina, já fui na fronteira, um lugar que, assim, que eu acho muito interessante, que é a fronteira, onde Brasília encontra com Minas e Goiás, que é ali na pontinha do quadrado, lá em Planaltina. Sei lá, tem muitos lugares, Uhum, muitas coisas que a gente faz, que, Brasília, e o bom de Brasília é que tudo perto, né, para a gente conhece o nosso estado e tem muitas paisagens muito diferentes, né? A gente tem uma área de lugares escarpados, montanhas redondas, lugares de muita água. Tem muito, assim, eu acho que tem uma diversidade de paisagens, mesmo parece que o cerrado é todo igual, não é, daqui muda de um lugar para o outro, de um canto do quadradinho ao outro, é bem diferente. uhum. Interessante. Essa área que você falou, Minas com Goiás e Brasília, é ali perto de Planaltina. Eu imaginei que talvez você estivesse falando daquela saída pelo Lago Sul, Jardim Botânico, que vai para Unai. Não, né? É outro. Mas é Planaltina, ali na ponta é Planaltina, né? Onde a Aham. RA, é porque Planaltina eu acho que é a maior região administrativa do Distrito Federal, né? E ela fica lá naquela pontinha, lá na fronteira. E é um rio que é a fronteira. É bem Uhum. interessante. Então, é muito legal você falar isso, essa sua perspectiva, né? Porque para quem é de fora de Brasília, Brasília muitas vezes se limita à esplanada dos ministérios, né? Congresso Nacional, Palácio do Planalto, alguma coisa ali um pouco fora, STF, né? Inclusive isso até às vezes gera fora da cidade uma visão preconceituosa em relação a Brasília, de confundir a cidade, os moradores da cidade, né? Que são quase 3 milhões de habitantes no Distrito Federal, com a política, né? Como é que você vê isso? Você que pega tantas visões diferentes de Brasília, né? Enfim, e do Distrito Federal, e desse entorno rural, né? De tantas coisas, né? Que estão próximas e ao mesmo tempo não são tão visíveis, né? Eu acho que assim, é um estereótipo da cidade, mas assim, todas as cidades têm um estereótipo, né? Eu acho que só quem vive na cidade, né? Eu, assim, acho que as pessoas têm que viver mais suas cidades para descobrir o que, até o que não, eu falo assim, não quero nunca andar ali, né? Essa é uma época que eu pouco, por exemplo, é um lugar que eu não quero ir é na esplanada. Eu me obriguei a ir nas passeatas e nas manifestações indígenas, porque eu acho que é um compromisso, assim, mas assim, hoje em dia me dá uma certa agonia de olhar para a esplanada, olhar para aquela ocupação que está sendo feita. Então, é um assim, existe muitas Brasílias, né? Cada tribo faz uma Brasília diferente, né? Uhum. E é interessante também que você fala isso, porque eu estava até lembrando, assim, pensando quando você falou dessa parte rural da Ceilândia, né? Tem, por exemplo, Vale do Amanhecer, né? Que é ali próximo a Planaltina, né? Tem Braslândia, que também é uma área rural
tem até uma festa nacional de morango, né? Núcleo Bandeirante. Assim, você, como fotógrafo, ao longo desses lugares, ao longo de todos esses anos, que lugares assim que você não esperava? Você falou dessa área rural da Ceilândia, que coisas assim te surpreenderam, que você jamais esperaria encontrar no Distrito Federal, próximo a Brasília, na capital, perto dessa esplanada, e encontrou assim? O que que você lembra de curioso assim? Ah, não me lembro, assim, uma coisa. É porque a gente vai se acostumando, né? Porque eu Uhum, vou a lugares que acabei indo tantas uhum, vezes. Mas eu acho que eu acho que essa parte dos interiores, assim, das estradas. Meu pai fazia uma coisa com a gente quando a gente era criança, aqui em Brasília, nos anos 70, imagina, não tinha nada. A gente saía, meu pai pegava as estradinhas e se perdia nas estradas de terra aqui em volta. Então, são paisagens que eu, desde criança, eu conheço, né? Então, não tem muita. Assim, é difícil eu achar um uhum, lugar assim, falar, olha, nossa, esse... Mas eu acho que lá em Braslândia, as cachoeiras de Braslândia, que tem lá na Chapada Imperial, Almécigas, ali tem uns rios mais caudalosos, assim, eu acho que a gente tem uma. Isso faz um pouco. As pessoas não esperam encontrar tão dentro da cidade, né? uhum, Mas, assim, é isso, assim, de lugares que tem umas casas muito interessantes, umas vistas, né? Uns lugares que tem umas vistas. O Paranoá tem uma vista de umas casas que eu já subi lá em Planalto, no Paranoá. Você sobe no telhado assim da casa, você vê umas vistas da cidade que você nunca imaginou ver, né? Você descobre outros jeitos de ver o plano também, né? uhum. Bacana. E, enfim, em relação a coberturas, assim, desses 25 anos, tem alguma. Você certamente cobriu muitos momentos importantes aí, não só da vida de Brasília, como do Brasil, né? Nesses 25 anos de Correio, você lembra de alguma cobertura assim que te marcou, que te emocionou? Devem ter sido várias, inclusive. Né, tem muita coisa, né? Eu acho que, assim, politicamente, né, tem algumas tragédias. Eu me lembro de um acidente que eu fiquei, dois acidentes que eu cobri, assim, fazendo, que eu acho. Aquele acidente da VASP, se lembra quando nos anos 90 que caiu na Amazônia e as pessoas machucadas chegaram e vinham ser tratadas aqui, eu estava na porta do hospital. A doença do Tancredo também foi uma coisa muito. Foi um susto, um baque muito grande, assim. Uns acidentes de carro até que eu fiz, dois acidentes que tinham muita gente morta, assim, foram bem terríveis, assim, para fazer. A gente põe a máquina na cara e acha que parece estar vendo um filme, né? Mas depois, quando a gente senta e a adrenalina passa, né? É pesado, assim, a gente fica lembrando das cenas, né? É, tem uma história que eu acho muito triste, assim, que eu não consigo esquecer. Uma mãe que ela era mãe solteira e ela foi assassinada pelo caseiro da casa dela. E aí no enterro ela deixou duas crianças órfãs e só tinha as duas crianças e uma amiga que estava cuidando das crianças, que era a Ana Sá, que trabalha lá no Correio. Gente, aquele dia me acabei, assim, porque foi uma das coisas mais tristes que eu já vi na minha vida. Né? Acho que as tragédias pessoais, eu acho que me tocam mais. Uhum. Né? Em pensar como é que iam ficar aquelas crianças sem pai, sem mãe. Não sei o quê. Nossa. E a Ana Sá era amiga da Da, vítima. da vítima.
E aí ela estava Nossa. cuidando das crianças aí, que era uma amiga dela da Paraíba. E ela era minha vizinha ainda por cima, a moça. Uhum. Morava no mesmo prédio que eu. E aí depois a Nassau, eu acho que as crianças foram morar com os parentes na Paraíba e tal. Eu sempre fiquei perguntando para ela o que aconteceu com eles, né? Porque uma tragédia, né? Uhum. Várias tragédias. É. Essa, infelizmente, é uma tragédia ainda recorrente, né? E aumentou muito com a pandemia, É, né? Feminicídio, né? Enfim. foi horrível. Essas E você, tragédias, assim, que você tá ali junto com as pessoas, né? Eu acho que são as mais marcantes, assim, para mim, pelo menos. Uhum. E, e não tem como não se envolver, né? Enfim, mesmo por mais profissional que você seja, né? Enfim, Eu não, assim, não separo, não. com certeza. Zuleika, e você também, no seu período de Correio, você fez muito a revista do Correio, né? Que tipo de pautas você fazia na revista do Correio, que é uma dos seus trabalhos de destaque, né, no jornal? Eu fazia, eu fui, assim, por causa dessa coisa de, assim, de não, para mim ser muito forte assim, como o hard news, né? Eu sempre procurei trabalhar mais para o lado do segundo caderno, da revista, umas pautas menos que me envolvessem menos emocionalmente, assim. E aí a revista é um refúgio para isso, né? Eu ficava fazendo moda, decoração, gastronomia. Eu gostava muito de fazer moda. Eu achava que o trabalho da minha vida era fazer moda. Fiz durante 25 anos, né? Mas foi muito, foi bom assim. Entrou aqui o chefe, o Cacá Silva. Eu acho que eu fotografei o começo da carreira de vários chefes na cidade. Que as modelos hoje, quando eu vejo alguma já é a mãe, eu falei, gente, essa menina fotografei tinha 13 anos de idade, 12, né? A gente fica feliz assim com acompanhar a trajetória dos artistas, né? Que a gente acompanhou a carreira a vida inteira também, acho. E tem e são documentos, né? Documentos que a gente acabou fazendo, né? Aham. Para fazer, hoje a gente abre, assim, por exemplo, o Instagram, né? Enfim, essa rede que, inclusive, onde a gente está conversando agora, e você tem ali milhares ali de perfis de gastronomia, com fotos e perfis de moda, enfim. Na sua opinião, como fotógrafa profissional, e que começou a fazer esse trabalho há muito tempo atrás, né, de fotografar restaurantes, gastronomia, moda, é, enfim, é um olhar diferente, que você tem mais calma, mais tempo para se dedicar, como você falou no começo, né, uma pauta mais artística, daquela pauta que às vezes você tem que pegar aquela foto do político, daquele momento, de um acontecimento ali. Mas que olhar que você tem que ter especificamente para fazer esse tipo de pauta? Pautas culturais, pautas de gastronomia, pautas de moda, comportamento, essas pautas mais esse perfil da revista. Eu acho que tem assim prestar atenção no que é aquele trabalho, né? Conversar com a pessoa, sentir o que ela quer mostrar com aquele trabalho da pessoa, né? Assim, eu acho que não é é um diálogo, não é uma imposição, é como se fosse uma entrevista, né? Só que tem que estar resumido numa foto, né? No máximo, a gente publicava 3 fotos. Se fosse uma para a capa, é muito difícil publicar 2 fotos no mesmo assunto, né? Então, a gente tinha que resumir numa foto tudo que a gente queria. Então, tem que conversar um pouco, sentir o espaço, pegar o clima da pessoa, para a foto ser um pouco do que a pessoa é, não ser só uma interpretação sua, né? Claro que tem o nosso olho, né? Mas tem que ter um pouco do que a pessoa é, né? Ser um diálogo. Uhum.
E, enfim, shows também, você deve ter feito muitos shows, enfim. Fiz bastante show no comecinho dessas bandas de rock daqui de Brasília. Eu, assim, me arrependo de não ter guardado todos os filmes direitinho, assim, catalogado. Tem alguma coisa da Legião, tal, mas não guardei direitinho, sabe? Tem, assim, um arquivo muito bom. Aham. Que shows, assim, você lembra que você fotografou, assim, que você gostou, que você achou Um bacana? show que eu não esqueço era o Claudinho, o Joedson, que está aqui, que ele é o fotógrafo que trabalhou lá no Correio também com a gente. Hoje ele trabalha na FP. Está falando dos nossos editores. Os editores eram muito importantes também, né, para fazer. Que eram como uns tutores, né, assim, de apresentar a fotografia, de fazer, escolher a pauta de acordo com o fotógrafo também, né? Isso tinha muito. Mas desculpa, eu esqueci o que você perguntou agora. É porque eu me Ele perdi até aqui. falou, Cláudio Versiani, só leu o comentário, né? Cláudio Versiani fazia essa ponte para nós, que ele escreveu aí, o É, Joedson Alves. é. Mas eu esqueci da sua pergunta, que eu Não, era fui sobre os pesquisar. shows que você Ah, achou legal fotografar. tá. Não, eu me lembro de um show que teve na frente do Congresso Nacional, que o Legião tocou. E esse eu ainda tenho, esse eu guardei. Tocaram várias pessoas, era um show meio das diretas, assim, e era alguma coisa da Rede Democracia, não me lembro exatamente que show era esse, mas teve Gonzaguinha, Chico Buarque, foi um show bem interessante, e na frente do Congresso Nacional, né? Mas as máquinas, assim, eu não tenho. Eu fotografei os artistas, não fotografei o Congresso Nacional atrás. Eu me arrependo. Eu falei, gente, mas eu acho que também na época a iluminação não dava direito para fotografar os dois, assim, com Uhum, filme, era difícil. Eu nunca vi essa imagem também, e teve vários shows na frente do Congresso, né? E não tem essa imagem, o palco e o Congresso atrás, né? É uma coisa que uhum. não tem mais, né? Tem, pelo menos nesse momento, né? É. Zuleika, e você também fez essa coluna fotografia, como é que era essa coluna? Essa coluna era uma crônica assim semanal que eu tinha que fazer sobre algum assunto que estava acontecendo na cidade. Assim, eu pegava assim uma coisa que me ajudava naquela época bastante já. Quando o Instagram começou, eu já entrei no Instagram assim, em 2009. Acho que uma das primeiras pessoas que eu vi que tinha Instagram era eu. Assim, tinha pouca gente, mas a gente, porque ele ajudava a ver o que as pessoas estavam falando, assim, que não estava nos jornais. E eu acho que uma coisa que fez sucesso era por isso, porque eu falava de coisas que não nos jornais não estavam contando. Cenas alternativas, ocupações da cidade que não estavam refletidas no jornal. Então era isso que eu procurava, assim. E com mais coisas também que eu vivia, assim, uma festa que eu ia, um lugar que eu passava, eu falava assim, nossa, esse lugar é tão bacana, eu queria tanto. Aí dava para contar, aí eu fazia uma crônica com muitas fotos e um pouquinho de texto, assim, queriam que eu escrevesse. Mas não escrevo muito bem, eu escrevo pessimamente. E aí me obriguei até a melhorar um pouco, mas mesmo assim, agora estou pior do que eu era. Eu parei de escrever, mas sempre foi muito ruim de escrever. Mas era assim, o negócio era assim, dar o mínimo de informações escritas e que as fotos contassem a história, né? Era difícil, porque toda semana eu tinha que fazer todas as pautas que me passavam e eu ainda tinha que fazer a coluna, né?
E tinha coisas que davam trabalho, né? Mas aí eu aproveitava as viagens no fim de semana, coisas. Eu às vezes trabalhava muita coisa que eu fazia fim de semana, das minhas folgas, eu postava na coluna. Olha só, já meio que antecipando um pouco essa febre que viria, né, de imagens nas redes sociais, né? Eu estava já antenada com É, isso. é isso, eu acho que as redes sociais têm essa coisa ruim a gente ficou meio sem trabalho, né, com a popularização da fotografia e tal, mas ao mesmo tempo trouxe as pessoas a admirarem mais a fotografia, né? Então dão mais valor à fotografia. Um bom fotógrafo hoje tem mais espaço. Sim, as pessoas gostam, admiram, querem comprar fotos. Por quê? Porque se dá valor à imagem, né? Tá uma certa moda na decoração de fotografias, tal, nas paredes, tal, porque as pessoas começaram a entender o poder da imagem também, né? Tudo tem um lado bom e o um lado ruim, né? Uhum. Mas enfim, de qualquer forma, a fotografia, como você bem fala, né, o Instagram popularizou muito a fotografia, né? Mas até queria saber isso de você, o seu ponto de vista. A fotografia profissional, ela sempre vai existir, né? Eu, por exemplo, faço fotos no Instagram, mas não sou fotógrafo, né? Como acredito que a maioria das pessoas, né? Então, assim, quando a gente precisar recorrer a uma foto de qualidade profissional, enfim, a gente sempre vai recorrer a vocês, né? Os fotógrafos profissionais, repórteres fotográficos, fotógrafos artísticos, não? É, assim, cada vez menos, né? Assim, em contrapartida a isso, tem um fotógrafo, os fotógrafos de família sempre estão, assim, ninguém deixa de contratar um fotógrafo de casamento, né? Você vai fazer um batizado, casamento, uma festa de 80 anos, 60, uma boa, você contrata um fotógrafo, né? Mas não é assim. Mas um restaurante fotografa agora tem um assessor que fotografa, alguém que tem um mínimo estética, vai lá e fotografa os cardápios e tal. Para fazer. Mas também é uma coisa que, para alimentar diariamente uma rede social, também fica inviável contratar um fotógrafo para tudo, né, que você vai fazer. É, sim, vamos ver, né? Com com a economia, os microempresários, né, fica difícil. Eu até dou um curso para as pessoas aprenderem a se lidarem nas suas redes sociais, como fotografar com o celular, tal. Eu acho que também é uma alfabetização visual também, né? Uhum. Tem uma essa as pessoas aprendendo o que é, como é uma fotografia boa, elas também vão querer coisas melhores, né? Fotos melhores. E a comunicação que não é do futuro, né? A comunicação universal é a fotografia, né? Um chinês olha uma foto e ele entende a emoção, vê tudo que ele precisa ver naquilo. Pode ser detalhes, escapem, não sei o quê, de culturas, mas ele vai sentir, se for uma forte, uma fotografia emocionante, a pessoa vai sentir aquilo, né? Quanto mais forte, quanto melhor a foto, ela é mais universal, né? Mas que bacana que você dá esse curso, né? E você está dando atualmente. Como é que as pessoas que quiserem fazer esse curso, elas, enfim, só te procurar. Tá sendo online, evidentemente, né? Ou você É, fazia presencial antes? É, com a gente fez, eu fiz esse curso em junho para duas turmas no pelo FAC, porque no contrapartida da Lei Aldir Blanc, que ajudou para manter o espaço lá, o Plano Imaginário. E, e eu tenho dado assim, de vez antes da pandemia eu dava assim, fazia uma tarde de sábado. A gente saía para fotografar, tinha uma parte teórica
Agora, essa semana passada, eu dei para umas crianças que estão em Portugal. E aí Uhum. elas iam passear de férias, tal. Aí a mãe delas me procurou para fazer esse curso para elas. Mas eu sempre estou fazendo. Eu agora, vamos ver assim, quando começar a chover, que a gente sai menos, eu volto a fazer ele. Que bacana. Eu até falei essa questão da foto, e você falou essa questão dos restaurantes e tal, porque eu conheço até um pessoal que tem um delivery de alimentos e vende sanduíches, hambúrgueres e comida, etc. E eles contrataram um fotógrafo mesmo, profissional, para fazer as fotos dos alimentos, dos hambúrgueres, e falaram, olha, quando a gente fez com um fotógrafo profissional e posta, muito mais likes, muito mais visibilidade do que se fossem eles próprios fotografar e postar, entendeu? Sim, não, a gente tem umas técnicas que eles ainda não conseguem, né? Assim, e o enfoque, o jeito de. Isso se lembra quando quando chegava o material de divulgação nas redações, que eram umas fotos ruins, né? Não saíam, nem ninguém nem usava, né? Agora, quando a foto era muito boa, podia virar até capa uma foto de divulgação boa, né? Então, sempre contratar o fotógrafo, eu acho que sempre vale a pena. Mesmo que a pessoa ache que não tem dinheiro para investir, eu acho que é um investimento que tem um retorno muito melhor, né? E que tipo de toques você dá nesse curso aí, por curiosidade? Enfim, acho que você falou que faz também para pessoal de restaurante, para essas crianças que estão de férias, o quê? Como fazer a foto com foco, né? Muita gente vai fazer aquela foto, às vezes sai tudo desfocado, né? Assim, tem uns toques básicos, né? E um pouco de linguagem, de mostrar umas referências, de pensar, de que as pessoas pensem antes de fotografar, né? Eu acho que é mais para incentivar as pessoas a pensarem antes de fotografar, pensar um pouco no que ela quer fazer, não só pegar o celular, porque as pessoas hoje estão muito assim, pega o celular, faz assim e acha que está fotografando, né? E dispara assim, né? Com uma mão só, né? Até o jeito de pegar no celular, você está dando intenção no. Você tem uma intenção melhor quando você para olhar direitinho, faz várias fotos, vários ângulos diferentes. Acho que é mais de convidar a pensar no que você quer mostrar, né? Acho que é mais ou menos isso. O curso é baseado nisso. É interessante você falar isso, porque justamente quando o Instagram apareceu há mais ou menos uma década, né, que eu lembro, é, era muito essa coisa, né? As pessoas saíam fotografando tudo, né? Fotografavam prato de comida, fotografavam copo d'água, fotografavam não sei o que, aquela enxurrada de foto de tudo que é jeito, né? Sim, e muita foto sem pensar, né, no que você estava fazendo, né? Muita foto ruim, né? E sem um cuidado, assim. Mas você vê hoje as pessoas que postam, mesmo gente que não é fotógrafo, tem muita gente fotografando super bem. Aprendeu a linguagem, né? Eu acho que o Instagram é uma escola visual mesmo, assim. Você vendo vários fotógrafos, você vai aprendendo, né? Você vê gente que fotografa bem, fotografa as postagens dela, você vai aprendendo, né? Uhum. Igual você ficar vendo muita exposição, você vai aprendendo a enquadrar, vendo muito filme, você vai aprendendo narrativa, né? Uhum. Eu até acho interessante, enfim, é o seu ponto de vista, porque o seu ponto de vista é o ponto de vista, como você falou, de alguém que pensa a fotografia, né, que vê a fotografia num contexto também de uma formação artística, né? Você cita cinema, cita exposições, né? Não é só, claro, a técnica é fundamental, dominar a técnica, mas eu vejo muito pela sua fotografia. A fotografia é uma fotografia, digamos, de alguém que tem um pensamento, tem uma filosofia, tem
uma questão de ser influenciado por várias questões, né? Como no seu caso, por tudo que você vê, mas pelo que você lê, pelo que você vê de filmes. Eu acho que a formação cultural ela influencia, não? O fotógrafo também. O Cartier-Bresson dizia isso já, né? Que você fotografa com as músicas que você ouviu, com os livros que você leu, com os filmes que você vê, os livros, tudo isso te influencia, né? Assim, às vezes você vê uma cena que é uma cena parecida com a do filme, né? E você fala, nossa, isso é aquele filme, e tal. Quando você vê uma cena, você fala, ah, isso é aquela música, e aquela música fica tocando no seu ouvido enquanto você fotografa. E ajuda você a fazer, a pensar naquela foto, né? Aquela cena com a música, com o filminho, com tudo, né? Tá tudo ali em você, né? Você pode até ouvir a foto, né? Enfim, ter outras É, sensações, né? não, e tem um ritmo também, né? Quando você fotografa pensando numa música, te dá um ritmo de fotografar. Dá um ritmo mesmo, você vai fazendo takes assim, no ritmo da música. É uma coisa difícil das outras pessoas que não são fotógrafos imaginar. Uhum. Mas assim, eu tenho muito isso, assim, eu ouço, mesmo sem estar ouvindo música, eu não gosto de andar com fone fotografando, mas eu ouço muita música que está na minha cabeça, assim, vendo algumas cenas. Com certeza, isso ajuda a aprimorar esse olho, né? Essa lente, essa visão, né? Não sei, mas assim, é um exercício, né? Assim, Uhum. eu acho que outras pessoas se influenciam por outras coisas, por filme, mas eu acho que tem Uhum. muita coisa, tem muito de música para mim. Uhum. Oi, Zuzu, saudade, diz a Janine Moraes. Ela abandonou a gente, ela foi para Minas. Legal. E você citou Cartier-Bresson, né? Queria justamente te perguntar assim, evidentemente ele é um dos seus fotógrafos favoritos. Quais são os seus fotógrafos favoritos, assim, os seus fotógrafos que te influenciaram? Alguns desses, como por exemplo Cartier-Bresson, chamam a sua atenção? Eu tenho, assim, eu gosto muito do Martin Parr. Eu gosto muito dessa coisa que é uma crítica social, assim, desse mundo assim consumista, né, do consumo do turismo. E o Martin Parr faz isso ironicamente, assim, eu gosto muito dele. Gosto muito de uma outra fotógrafa, a Vivian Maier, né? Que a gente descobriu há pouco tempo, mas eu gosto muito do jeito que ela fotografava a Dorothea Lange. As fotógrafas foram muito escondidas, né? Assim, o Cartier-Bresson era casado com uma mulher que também era fotógrafa, mas ninguém fala nela, né? Martine. E outro dia eu estava fazendo, para fazer essas aulas, eu estava pesquisando o trabalho dela, da Martine, e ela é um fotógrafo que é da Magnum também e tal. E aí eu descobri que muitas fotos na internet estão como do Cartier-Bresson e são da Martine. E se você der um Google, várias fotos são dela e que são atribuídas ao Cartier-Bresson. Tem um apagamento, né, das fotógrafas. Questão do Né? machismo, né? É. E, e era bem difícil fotografar naquela época, mais difícil ainda, né? Uhum. Mas legal, bacana. E dos brasileiros, assim, quem que você O admira? Joedson está falando aqui da Naná Moraes. A Naná também sempre foi uma ídola para mim, porque ela fazia estúdio, gostava muito dos retratos que ela fazia. É, esse assunto anima as fotógrafas, a Mazé está falando aqui machismo. Mas é isso. A Naná,
o Maurinho Basilac, né, que fotografou o Grande Sertão Veredas, foi lá, fotografou os personagens que ainda estavam vivos, né? Na década de 70, né? A gente sabe como é o Manuelão, não sei o quê, porque a Amorim foi lá, né, fotografar o Grande Sertão Veredas. Fotografou todos os personagens. Esse livro dela é lindo, né, dos anos 70. Um dos primeiros livros de fotografia do Brasil foi feito por uma mulher, né? Uhum. Ela Isso está nos aí, anos 70. e ela está com 90 anos e está fotografando, está aí ativa. Então, está muito nesse ativismo da fome, da pessoa tá lá naquela fazendo campanhas para o pessoal que mora em rua em São Paulo hoje, junto com a filha dela. Acho que tem o papel social da fotografia é muito importante também. Eu acho que não pode esquecer, né? Uhum. Muito bacana. O Joedson, inclusive, na hora que você comentou da música, ele falou que ele já vai, que ele vai no ritmo heavy metal. É, o Joedson é totalmente heavy metal. Ele Legal. Eu queria só voltar mais uma questão em relação ao Correio, que até já conversamos aqui com outras pessoas que trabalharam também no Correio Brasiliense, como Chiquinha Magalhães, né, sua colega, também esteve aqui, que foi a reforma, né? Você falou há pouco da questão do editor, né? Como o editor também influencia na questão da foto, da pauta. A questão do projeto gráfico, né? Que é muito comentado, o projeto gráfico inovador que o Correio adotou ali nos anos 90, né? O que você lembra dessa época aí? O que você acha, para você, qual a importância desse projeto? Você que estava lá e que viveu também esse momento, né? É, aquele época foi assim, o auge assim, do Correio Brasiliense e o auge da imprensa candanga. Assim, eu acho que imprensa não só das sucursais, né? Foi quando o jornal teve um protagonismo, né? Muito importante. E o papel da fotografia, junto o Chico Amaral e o Cláudio Versiani, junto com o Noblar, que topou isso, fazer a fotografia ter um papel muito forte. O Noblar, Joedson Besta, quando tá lá no a fotografia, o Claudinho ele bancava as fotos assim e tinha ganhar um espaço que nunca teve assim, fotos de página inteira, uma capa com uma foto em página inteira, nunca mais teve, né? Foi muito, era uma época muito bacana, né? Assim, eu acho que e formou uma escola de fotógrafos, né? O Joedson passou por aquela época que a gente estava lá e foi para o mundo e vários fotógrafos passaram por lá para ir para outros lugares e influenciou outros jornais também, né? No uso da fotografia, né? E aí de lá o Chiquinho foi para o Estadão, foi para o Globo, então é um projeto que fez tanto sucesso que outros jornais quiseram tê-lo, né? E o Claudinho teve um papel muito importante nessa história, porque ele tinha uma força e brigava pelas fotos mesmo, assim, era uma briga diária ali por espaço, por dar bem as fotos, né? Então, foi. E era assim, tinha muito espaço para a gente fazer matéria diferente, né? Para fazer reportagem. Foi assim, eu acho que a época mais feliz assim de jornal que a gente passou, que eu passei foi aquela época. Uhum. E era Que instigante, bacana. assim, a gente tinha uma. Era instigado a produzir coisas legais, diferentes, pensar em coisas diferentes, né? E muita gente aproveitou, né? Eu acho que foi assim, foi uma coisa que não vai esquecer nunca, né? Assim, marcou a vida de muita gente.
Uma escola, diz o Joedson, para muitos. E também teve um comentário aqui, tempo bom da A Joana, JS Joana é, Cabral. a Joana, ela ainda continua no Correio. Ela é a nossa madrinha, ela cuida da gente, cuidava da gente na fotografia. Ela trabalha na secretaria da fotografia, mas ela hoje ela é como subeditora, uma subeditora do Correio. É uma editora, pauteira, tudo. E ela sempre cuidou muito dos fotógrafos, de pensar no bem-estar, assim, era uma fadinha da harmonia da fotografia. A casa da mãe Joana é a fotografia do Correio, graças a Joana. Legal, parabéns, Joana. E você é brasiliense, né? Como a gente está falando aí constantemente, né? E uma coisa que chama atenção, inclusive no seu perfil do Instagram, e você fala disso, é essa questão de fotografar a arquitetura popular do DF, né? Você falou de Ceilândia, né? Enfim, o que que te atrai nesse padrão arquitetônico? Eu acho que eu fiquei, assim, a esplanada é uma coisa que assim todo mundo fotografa, né? E eu acho que faltava na cidade pensada, né? Na cidade que foi projetada para existir como toda planejada, a arquitetura popular é o que destoa, né? Assim, tem um outro trabalho além das cidades que eu assim eu gosto muito da cor, da alegria, assim, e de uma certa militância, de mostrar que aqueles lugares moram pessoas legais, que são comunidades criativas, que têm criatividade, tem tem todo lugar tem gente boa e gente colorida, gente divertida. Tem um pouco dessa militância e tem um pouco do também de querer fazer um trabalho assim fora do que todo mundo faz, que é esplanada, eu acho. Assim, eu acho que quem nasceu em Brasília tem muito essa influência da arquitetura, né? Eu me sinto muito influenciada pela arquitetura, mas assim, eu queria ver outra arquitetura, assim, o que que essa arquitetura do Niemeyer causou nas pessoas. Eu acho que foi por isso que eu fiz isso. E uma outra coisa que eu faço também é aqui no plano mesmo, as intervenções que as pessoas fazem, né? Os usos que elas dão aos lugares, como elas ressignificam aqueles lugares, como é que elas mudam, né? Que é uma coisa a gente não gosta porque a gente quer que o patrimônio continue, mas a cidade ela não consegue, né? Ela tem uma vida, tem um ritmo, né? Que vai mudando e vai tirando. E me interessa muito assim isso, como ela muda, né? Mesmo a cidade planejada que foi tão o toque humano na arquitetura pré-concebida, assim, né? Fala assim, ó, tem que ser assim, mas aí a pessoa vai lá, bota uma cortina verde num prédio que é azul, interfere na fachada inteira, né? Uhum. É, o porteiro vai lá e planta um mamoeiro no meio da grama. Aí ele muda todo o paisagismo que o Burle Marx fez na 308. Teve uma época que fizeram umas campanhas, foram lá, tiraram os mamoeiros, os limoeiros, as mangueiras que as pessoas iam plantando as coisas, o vizinho que pega aquela mora e põe, planta ali. Mas essas coisas me interessam também, acho que interessa a W3 também, o jeito que as pessoas ocupam a W3, né? Que tudo isso vai me interessando, assim, acho que como a cidade vai se mexendo a partir desse projeto, né? Uma cidade Como as viva, pessoas né? é e como elas fazem para assim a criatividade de quem está ali não consegue fazer a sua casa e vai lá e faz só
com as suas próprias mãos, não tem dinheiro para contratar uma pessoa, vai com as suas próprias mãos constrói. Acho isso muito incrível, assim. Gosto muito. E tem umas coisas muito Bacana. criativas. Sim, a gente entrando no seu Instagram vê várias lá, né? Que você tá sempre registrando aí com seu olho atento. Né? É isso. Suleika, e você já participou assim de várias exposições, né? Enfim, CCBB, Parque Shopping, né? Enfim, essas exposições eh, sempre quando você participa são materiais, fotos que você prepara exclusivamente para essas mostras, às vezes compilações dos seus trabalhos. Fala um pouco das exposições que você já participou. Assim, eu acho que são coisas que a gente vai alimentando, vai igual fazer um livro, um filme, né? A gente vai juntando, vai juntando. Aí tem uma hora que tem que sair. Eu acho que a exposição é quando tem que sair, né? E aí, o do CCBB foi esse material das cidades, né? Da arquitetura popular. E depois, antes essa do Parque Shopping foi uma exposição sobre a moda, sobre quando eu fotografava mais moda, né, com os desfiles e as produções de moda que a gente fazia. Aí também produzi lá uma exposição com 45 anos de moda de Brasília. Aí peguei fotos desde o comecinho de Brasília, as primeiras pessoas que o Remon Frasmundi, que fotografava, gostava de fotografar as pessoas com a roupa inteira, mostrando direitinho como elas estavam vestidas. E aí eu separei um material dele para participar dessa exposição, com outros fotógrafos mais contemporâneos que fotografavam, faziam historiais de moda, trabalhavam em publicidade também, fazendo campanhas de publicidade com roupa e tal. Foi bacana. Aí depois eu fiz uma exposição sobre a W3, essa coisa, né? Quando reabriu a 508, eles me pediram uma exposição. Aí eu falei, acho que tem que fazer a da W3, que eu tinha muita coisa da W3. Falei, vamos fazer sobre a W3 na W3, eu acho que é bacana, né? Aí tem, dentro dessa coisa da arquitetura, tem um material que eu gosto, que eu também tenho um encanto, são os anões, as representações humanas nessa arquitetura, que são os anões, os bichos. E aí eu fotografo muito isso também. Aí eu tenho uma coleção de anões de jardim, Branca de Neve, estatuazinhas e tal. E Que aí, legal. no começo do ano passado, eu fiz essa exposição que eu chamo Jardinagens do Devaneio. Aí fiz lá no Cobogó. E que mais? Assim, exposição temática mesmo, acho que foram essas três. Outras são coletivas, né? Uhum, uhum. Acho que Legal. E eu queria justamente saber sobre o plano imaginário, né? Que é esse espaço. Você poderia falar para a gente agora sobre o que é o plano imaginário? o plano imaginário é uma coisa que nunca resolve, né? Assim, a gente não é uma coisa exatamente, é um espaço, como eu diria assim, da gente pensar um pouco a fotografia, mas não é uma galeria. Tem minhas fotos lá. Começou com um desejo de ter um espaço. Quando eu estava com o Claudinho Versiani, ele estava morando aqui, e a Paula Simas. Aí a gente pensou no espaço de ter para fazer cursos, de pensar, a gente expor as nossas fotos e tal. Aí os dois saíram. A Paula saiu porque ela tinha outros compromissos e o Claudinho foi morar em Nova York. Aí era lá no Lago Norte. A gente fez algumas exposições, umas palestras, fizemos uns cursos lá, tal. Aí eu fiquei sozinha no Lago Norte, eu moro aqui na Asa Sul, e eu sempre quis
ter alguma coisa na W3. Achava que a W3 era o lugar para achar. Que tem uns espaços maiores tal, e mais baratos, né? Porque não tem muita grana, né, para fazer essas coisas. E aí eu aluguei esse espaço aqui, eu e o Cláudio. O que o Jairson falou? Aí a gente alugou esse espaço e alguns amigos foram chegando, assim, foram lá visitar e falaram: vamos fazer uma cena aqui, porque é um lugar bem interessante, assim, é uma sobreloja que tem uma varanda e tal. E eles foram se chegando e alugaram também do lado. E é uma sala que. Mas aí, na época de pandemia, a gente ficou conversando mais, pensando em projetos. E desse projeto a gente conseguiu, junto com o Dalton, o Nicolau e o André Santângelo, a gente montou uma pequena editora que chama Zebrinha Livros. E a Zebrinha Livros deu um. A gente está fazendo uns cadernos como se fossem uns fascículos com trabalhos de fotógrafos. A gente vai escolher uns trabalhos de alguns fotógrafos da cidade para fazer. A gente quer fazer de todos os fotógrafos da cidade, mas aí a gente está fazendo uma coisa meio ainda de resgate de alguns trabalhos. A gente começou com o André Santângelo, que ele é um fotógrafo que é mais ligado a artes plásticas, mas tem um trabalho super bonito, né? Eu acho que é super interessante, assim, de composição, de sobreposições de imagens. E aí já parimos. Aí o primeiro fruto desse plano imaginário na W3 é esse, a ZL01, que é do André, que é o primeiro número da Zebrinha Livros. E aí a gente fez uma reabertura, 15 dias atrás, mais ou menos. A gente promoveu uma grande feira de fotografia, tinha umas 20 pessoas expondo, revelando filme ao vivo, vendendo filme. Foi bem legal, um movimento assim, tem um beco perto da nossa loja e a gente quer que vire uma... A gente está chamando de o beco da fotografia. As pessoas pregaram as fotos na parede, decoraram, sabe? Ficou super legal. Foi um evento, assim, a gente ficou surpreso, porque foi muita gente. Vieram umas 400 pessoas. A gente achava que vinham umas 200 pessoas, sei lá, umas 100. Vieram 400 pessoas no evento, assim. As pessoas queriam... Acho que estavam muito secas por um evento, né? Por uma coisa ao ar livre e tal. E a gente aproveitou ali o beco da 504 em frente a 304, que é uma quadra linda, né? Foi bem legal, eu, assim, fiquei bem feliz. Essa coisa de fomentar, acho que o plano imaginário é essa coisa de fomentar as pessoas a inventarem coisas sobre a fotografia, né? Eu acho que é esse o projeto. Mas o Cláudio continua interagindo mesmo de Nova York. O André do SEC também se juntou a gente. E os amigos, o Zé Maria Palmieri, que é DJ, alugou uma loja também. Aí ele vende discos e fotos. E junto com um amigo dele que vende discos também de vinil. Então virou uma cena de vinil e fotografia. Ficou bem legal, assim, um espaço... assim, uma escada horrível na W3, uma escada, um lugar meio underground, assim, mas quando sobe tem uma carinha, que eu acho que a gente conseguiu dar uma carinha simpática, assim, para o espaço. Aí estão lá nossas fotos, nossos livros. Que bacana. E funciona quais dias? A gente, como, assim, não é uma loja e a gente gosta de fotografar, de estar na rua, né, fotografando, a gente pensa, assim, quem quiser visitar, marca com a gente que eu vou lá e abro e tal. E a gente pretende ficar abrindo esses sábados, assim, não todo sábado. Esse sábado a gente vai levar o material que a gente tem
lá pro Cobogó, que vai ter uma feira de fotografia. E domingo a gente vai estar no ateliê da artista Valéria Penacosta, na 26, que vai ser a Feira Miúda. E nesses dois a gente vai estar com a Zebrinha Livros, esse primeiro fascículo, que as pessoas que... a gente quis fazer um fascículo, preço popular mesmo, R$ 15, que é para a gente conseguir fazer... Quando a gente terminar de vender todas que a gente fez 150. A gente já vai ter outro fotógrafo para mostrar o trabalho, imprimir esse... E é mesmo para as pessoas colecionarem, sabe? Uhum. E bem popular, assim, para um preço acessível para todo mundo poder ter. Assim, comprar, em vez de 2 cervejas, compra uma zebrinha, uma ZL. Que bacana, que bacana. Parabéns aí. E eu estava lembrando uma vez que a gente se encontrou faz um tempo. Você lembra uma vez que apareceram uns coelhos ali num parque da Zanorte? Alguém soltou os coelhos lá, eles se reproduziram, encheu de coelho lá. Não sei se você Eu lembro, fotografou esses coelhos. eu lembro dessa história. Nas histórias engraçadas que acontecem aqui, né? É, parece que depois até pegaram os coelhos e usaram para alimentar os tigres do zoológico, teve uns protestos, né? Eu lembrei dessa história quando a gente conversava, que eu encontrei você uma vez lá e tava cheio de coelho ali num parque. Ele disse que era 214 Norte, uma coisa assim. Na cerca, eles viam na cerca, as pessoas alimentavam eles ali na cerca. Tadinhos. Zuleika de Souza, eu queria te agradecer imensamente por essa live fantástica que a gente teve hoje com você, contando essas histórias maravilhosas aí sobre o seu trabalho fotográfico, sobre suas 4 décadas aí dedicadas a belíssimas imagens de fotojornalismo, imagens artísticas, imagens de registro de Brasília e das cenas mais inusitadas, mais belas de arquitetura, de pessoas, enfim. Seu Instagram tá aí, né? Tem muitas imagens belas aí para quem quiser entrar lá e também procurar o seu trabalho. Enfim, quem quiser mais informações, fazer os seus cursos, conhecer o espaço que agora vocês estão criando. Quer dizer, na verdade já criaram, mas estão dando esse gás na W3 Sul. Qual que é o seu contato? É pelo Instagram? Como é que as pessoas podem manter Pode contato ser com pelo você? Instagram. Pelo Instagram a gente consegue se conversar. Eu tô lá sempre, na medida do possível, eu respondo. Tem o Instagram do Plano Imaginário e esse nosso projeto que é junto com o Condomínio Cultural, que é o Sorrinho, que também pode seguir lá, que a gente vai botar a programação do fim de semana. Quando a gente abre, a gente avisa por esses perfis, pelo Plano Imaginário e pelo Sorrinho. Tá certo. Eu queria mais uma vez então te agradecer. Parabéns aí por essa sua trajetória fantástica, por esse seu trabalho incrível que você tem e sucesso aí com os seus projetos futuros e atuais que continuem aí fazendo tendo essa repercussão toda que sempre tem. Obrigado demais, Zuleika. Obrigado você pelo espaço. É bom ver todo mundo aqui, os amigos aqui. É muito legal. Gente que faz tempo que eu não vejo. Obrigado, Joedson. Joedson não figura. Legal, que queria agradecer também todas as pessoas aí que participaram da live aí, que comentaram, É. que prestigiaram, tá certo? Então tá bom, Zuleika, mais uma vez obrigado, um beijo para você e a gente se fala aí. Em breve vou lá conhecer o seu espaço. Tá, joia. Vamos sim. Todo mundo que quiser, é só mandar mensagem, me avisa. Mas eu acho que dia 18 a gente vai fazer um evento lá, no 18 de setembro. Legal. Antes que comece a chuva, né? Tá todo mundo convidado então, todo mundo que está em É. Brasília. Obrigado aí, Zuleika. Boa noite e um beijo. Um beijo, gente. Tchau. Tchau.